E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de matemática. Sejam todos bem-vindos. Estaremos hoje em mais uma aula, nossa segunda aula do nosso curso, que é a aula de radiciação, tá? Então você que é novo no canal, se inscreva, deixe o seu like. Se você ainda não viu a aula anterior, dá uma olhadinha lá que a gente vai dar continuidade ao nosso curso, tá? Então a aula de hoje é sobre radiciação, tá? Sou o Samuel, né? Sou estudante de computação. Estou fazendo essa disciplina aqui para estar ajudando, né, o pessoal que está ingressando no ensino médio, que está saindo do ensino fundamental, que está com dúvida, com dificuldade de matemática. Né? Se você se encaixa desse perfil, né? Você que tem dificuldade, né? Que está entrando no ensino médio, né? Que gosta da área, mas que tem uma certa deficiência, tá? Me chamo Samuel, né? Sou estudante de computação, né? E vou estar produzindo esse curso para estar ajudando aí vocês. Beleza, então radiciação, né? A radiciação ela é exatamente o inverso da operação que a gente viu na aula passada, né? Que é a operação de potenciação, né? A potenciação a gente tem um número, né, elevado a um expoente, né? A gente vai repetir essa base várias vezes por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente determinar. Na radiciação é exatamente o inverso, né? Você tem lá um número, aí você quer achar a potência que resulta nesse número. Basicamente é dessa forma que funciona a potenciação, como vocês podem ver aí no enunciado do nosso slide. Então a ideia é essa, você encontrar um número, elevar a um outro valor e chegar no resultado. Você encontrar a potência que chega no resultado, né? Exatamente o oposto da potenciação. Tá? Então, para a gente entender melhor, vamos dar nomes, né, às coisas. A gente tem aí o nosso exemplo, o exemplo mais genérico, né, que a gente tem aí uma raiz enésima de um número A. Tá? Para a gente entender, esse A, né, que está aí dentro da raiz, a gente chama de radicando. Tá? Esse carinha que está aí dentro da raiz a gente vai chamar de radicando. O expoente, aliás, o carinha que está lá fora, o N que está fora da raiz a gente chama de índice da raiz, tá? Esse N que está lá em cima ali, acima da raiz, né? A gente chama de índice da raiz, tá? A expressão toda a gente chama de radical, tá? Então esse A que está dentro da raiz a gente chama de radicando, o N que está fora da raiz lá em cima a gente chama de índice da raiz, né? E toda a expressão a gente chama de radical, tá? E a ideia nessa operação aí vai resultar em um número, né, que elevado a esse índice n resulte no radicando, tá? Então a ideia, né, isso aí vai produzir um número real, tá? Que elevado a esse n, a esse índice da raiz, vai dar igual ao radicando. Então a ideia aqui é fazer isso, né? A gente encontrar, né, uma base, elevar a esse índice n para chegar no radical A. Essa que é a ideia da radiciação, tá? É encontrar essa potência, né, que é elevada a esse n aí, ao índice da raiz, resulta no nosso radicando A. Tá? Então aqui nesse curso a gente vai estar trabalhando com raiz exata, tá? A gente vai As nossas raízes vão resultar em um número inteiro, tá? Em um número inteiro, tá? Uma raiz exata. Existem números que possuem raiz aproximada, né? Raiz ali que é um número real, né? Que não é um número inteiro. Mas no caso do nosso curso, a gente vai estar abordando apenas as raízes exatas, né? As raízes que geram um número inteiro, tá? Então, sempre que a gente estiver falando aqui de raiz, a gente vai estar resultando no valor inteiro, né? No valor concreto. Não vamos ter aqui número quebrado, tá? A gente vai trabalhar apenas com raiz exata, tá, pessoal? Então, a ideia é essa, você tem o índice da raiz, você tem um radicando, né, e o resultado disso é um número que elevado ao índice da raiz vai dar exatamente igual ao radicando. Tá? A gente vai encontrar um número x elevado ao nosso índice n, o índice da nossa raiz, que vai resultar no nosso radicando, né, no nosso A. Tá? Então vamos ver nossos primeiros exemplos aqui. A gente tem uma raiz de índice 2, né, de um radicando 4. Tá? Nossa raiz é essa, né? O 4 é o nosso radicando, né? O 2 é o nosso índice. Tá? Então a ideia é a gente encontrar um número que elevado a esse índice 2 resulte no 4. Tá?
Perceba que aí do lado eu repeti a expressão, só que eu ocultei o índice 2, né? Porque quando a gente oculta o índice 2, subentende-se que a raiz é quadrada, tá, pessoal? Tá? Então, quando a raiz for quadrada, né, quando a raiz for índice 2, né, a gente chama de raiz quadrada, né, quando isso acontece, quando a raiz for índice 2, quando a raiz for quadrada, a gente pode ocultar o índice dela, porque a gente já subentende, a gente já entende que é uma raiz, é, quadrada, uma raiz de índice 2, por isso que eu ocultei ali, né, como vocês podem ver no slide, tá? Então, a ideia é eu achar um número, né? A ideia é eu achar um número que elevado a esse índice 2 chegue no nosso 4, tá? Então, o único valor possível para isso acontecer é o 2. Se eu pegar o 2 e elevar ao índice 2, né, que é o índice da raiz, eu vou resultar em 4. 2 elevado a 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. O único resultado possível é isso. Porque 2 elevado ao índice da raiz, 2, 2 elevado a 2 dá 4. Então, é dessa forma que as raízes, né, funcionam, tá? Temos aqui um outro exemplo, né, que é a raiz cúbica, né, ou a raiz de índice 3, né, de um radicando 27. Né, a raiz cúbica, né, quando o índice é 3, a gente pode chamar de raiz cúbica. Raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27, pessoal, resulta em 3, porque 3 elevado a 3, né, o índice da raiz 3, resulta em 27. Né? 3 elevado a 3 é 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá? Nesse exemplo aí, o índice é 3, né, o radicando é 27, né, e o resultado disso é 3, né, porque 3 elevado ao índice 3 resulta em 27. Né, o 3 da base aí é o resultado, né, o 3 do expoente é o índice da raiz, né, e essa potência resulta em 27. Tá? Então é dessa forma que funciona. O nosso outro exemplo aí é a raiz quarta de 16, né, a raiz quarta de 16. Né, o 16 é o nosso radicando, o 4 é o índice da nossa raiz. Isso aí vai resultar em 2, pessoal. Por quê? Porque se eu pegar esse 2 e elevar a 4, que é o índice da raiz, eu vou resultar em 16. Né? 2 elevado a 4, que é o índice da raiz, dá 16. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá? Então o resultado disso aí é 2. Porque se eu pegar o 2 e elevar o índice da raiz, eu vou chegar exatamente no radicando. Né? 2 elevado ao índice da raiz 4 vai dar 16. Essa é a ideia. É você achar um número, elevar ele ao índice da raiz e chegar exatamente no valor do radicando. Tá? Essa aqui é a ideia, né, da radiciação. Beleza? Então, dando prosseguimento aqui, a gente vai ver agora nossas propriedades. Né? As propriedades da radiciação. Beleza? A nossa primeira propriedade é essa que está aí. Aí você tem uma raiz de índice n e um radicando que é uma potência. Como vocês podem ver aí, nosso radicando é o a elevado a p. Quando isso acontece, quando você tem uma raiz cujo radicando é uma potência, pessoal, você pode repetir a base dessa potência, né, pegar o expoente p e dividir pelo índice da raiz, como vocês podem ver aí no nosso slide. Né? Eu repeti a base da potência, repetir o expoente P, essa potência, e dividir pelo N, né, que é o índice da raiz. Né? Quando você tem uma raiz de uma potência, você pode fazer isso tranquilamente. Né? Você pode pegar ali, né, a potência, a elevada a P, e dividir esse expoente P pelo índice da raiz, beleza? Prosseguindo aqui, a gente tem basicamente uma consequência, né, dessa propriedade anterior, que é a raiz de uma potência, só que dessa vez o índice da potência, né, o expoente da potência é exatamente igual ao índice da raiz, né, como vocês podem ver aí. É muito parecido com o exemplo anterior, só que, né, o expoente da potência e o índice da raiz são exatamente iguais, como vocês podem ver aí. É a raiz enésima de a elevado a n, né, de uma potência de expoente n. Quando isso acontece, a gente pode simplesmente cancelar o expoente da potência com a raiz, né, que tem os índices que tem o mesmo índice, que tem um índice igual. Você cancela o índice da raiz, né, com o expoente da potência, e fica só com a base da potência, né, que é o a. Como vocês podem ver aí, aplicando a regra anterior, eu repito a potência, a elevado a n, e dividir esse expoente n pelo índice da raiz, que também é n, né, que também é n, como vocês podem ver aí. Então fica a elevado a n sobre n, né, a elevado a n sobre n. Esse n é o n do expoente, o n que está em cima é o n do expoente, e o n que está embaixo é o n
do índice da raiz, né, que são iguais. Então, quando isso acontece, n sobre n dá 1, né? N sobre n dá 1, né? Qualquer coisa sobre ela mesma é 1. Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. A elevado a n sobre n é 1, porque n sobre n, né, uma coisa sobre ela mesma é 1. Né? Qualquer coisa dividido para ela mesma, qualquer coisa sobre ela mesma é 1. Então, o resultado disso fica a elevado a 1, que é o próprio a. Então, na prática, no fim das contas, basta que a gente cancele, né, o índice da raiz com o expoente da potência e fique só com a base, né, que é o a, beleza? Então, é meio que uma consequência aí da propriedade anterior. Você tem uma potência, tem a raiz de uma potência e o expoente dessa potência é exatamente igual ao índice da raiz, basta que você corte o índice da raiz com a potência e fique só com a base da potência, que é o a, beleza? Então, prosseguindo aqui, a gente tem nossa terceira propriedade, que é a raiz de uma raiz, né? São raízes alinhadas. Sabe? Quando isso acontece, galera, quando você tem uma raiz dentro de uma raiz, né? Uma raiz mais externa e uma raiz mais interna, isso aí vai resultar numa nova raiz, cujo índice dessa nova raiz vai ser o produto dos índices das raízes interna e externa, como vocês podem ver aí. Eu criei uma nova raiz e o índice dessa nova raiz é igual ao produto do índice das raízes interna e externa. Eu peguei o índice aí da raiz mais interna e multipliquei pelo índice da raiz mais externa, e esse produto vai ser o índice da minha nova raiz, tá? Como vocês podem ver aí. Sempre que você tem uma raiz de uma raiz, você vai gerar uma nova raiz, cujo índice vai ser o produto dos índices das raízes interna e externa, beleza? Como vocês podem ver aí, né? Então, prosseguindo aqui, a gente tem agora a gente tem uma raiz de um produto, né? Você tem uma raiz de um produto, você tem a raiz enésima de A vezes B. Quando isso acontece, galera, você pode simplesmente dividir essa raiz em duas, né? Distribuir essa raiz em duas, né? Eu tenho aí, eu separei essa raiz, né, em duas, mantive ali o produto e o índice da raiz, como vocês podem ver aí. A raiz enésima de A vezes B vai ser igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Eu meio que separei, né? Eu meio que distribuí, né? Eu meio que dividi uma raiz em duas, né? Eu converti essa raiz aí para duas raízes, mantive o mesmo índice e mantive o produto, tá? É dessa forma que funciona o produto de raízes, tá? Se você quer transformar, né, uma raiz em duas, você aplica essa regrinha aí, né? Você repete o índice, cria duas raízes e mantém o produto, beleza? Temos aí a nossa outra propriedade, nossa quarta e última propriedade, que é a propriedade da divisão, né? Que é basicamente bem parecida com a propriedade anterior, só que agora na divisão, tá? Você tem uma raiz enésima de uma divisão A sobre B. Quando isso acontece, você pode separar essa raiz, né, em duas, né? Como vocês podem ver aí, separei a raiz em duas, né? Essa raiz enésima aí eu separei em duas, né? Ficou a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Eu peguei uma raiz só, e separei em duas, mantendo o índice das raízes, né, igual ao índice da raiz original, e mantendo a fração, né, mantendo a divisão, exatamente como no produto, né? Eu separei em duas, conservei o índice da raiz e conservei também o produto. Vocês não podem deixar de conservar o produto. Se for produto, conserve o produto, né? E se for divisão, conserve a divisão, né? Conserve a fração. Isso aí, galera, só funciona para produto e divisão, tá? Para produto e quociente, né? Para multiplicação e divisão. Não façam isso, não apliquem essa regra para soma e para subtração, tá? Para soma e subtração essa regra não se aplica, né? Só se aplica para multiplicação, para divisão, né? Produto e quociente, tá? Beleza? Então é isso. Agora a gente vai ver aqui uma observação, tá? Prestem bastante atenção nessa observação, galera. Sempre que você tiver uma raiz cujo radicando é um número negativo, como vocês podem ver aí, sempre que você tiver uma raiz que o radicando for um número negativo e o índice dessa raiz for par, essa raiz não vai ter resultado no conjunto dos números reais, tá? Gravem isso. Sempre que você tem uma raiz cujo radicando é um número negativo e o índice dessa raiz é um número par, galera, essa raiz não vai ter resultado no conjunto dos números reais. Por quê? Porque nenhum número que você elevar esse índice par vai dar um número negativo, galera. Podem testar aí, qualquer coisa elevado a um expoente
par, vai dar positivo, galera. Qualquer número negativo, positivo, elevado a um expoente par, vai dar positivo, tá? Então prestem bastante atenção a esse detalhe. Se você tem uma raiz que o radicando é um número negativo e que o índice é um número par, essa raiz não vai ter resultado no conjunto dos números reais, né? Vai ter um resultado no conjunto dos números complexos, tá? que é um conceito, né? Um outro conceito que a gente não vai abordar aqui no nosso curso, tá? No conjunto dos números complexos tem, tá? Se você estiver trabalhando com números complexos, dá para encontrar, mas no conjunto dos números reais não dá, tá? Conjunto dos números reais não dá. De novo, se você tem uma raiz cujo radicando é um número negativo e o expoente for par, aliás, e o índice da raiz for par, galera, essa raiz não vai ter resultado no conjunto dos números reais, né? Se o radicando for negativo e o índice da raiz for par, não vai haver resultado no conjunto dos números reais, tá? Prestem bastante atenção a isso, tranquilo? Prosseguindo aqui, a gente vai ver agora exemplos, tá? Vamos ver agora exemplos, né? A gente tem aí nosso primeiro exemplozinho, tá? Que é a raiz cúbica de 3 elevado a 6. A raiz cúbica de 3 elevado a 6, pessoal, tem uma raiz de uma potência, né? A raiz de uma potência, né? O que isso aí vai resultar? Eu vou repetir, né, a potência, aí vou dividir, né, o expoente dessa potência pelo índice da raiz, tá? Como vocês podem ver aí, ficou 3 elevado a 6, né? Repetir a potência e dividir o expoente da potência pelo índice da raiz, né? Então ficou 3 elevado a 6 sobre 3, né? Que é o índice da raiz. Então, repetir a potência, repetir o expoente ali, né? E dividir esse expoente pelo índice da raiz, né? É assim que funciona, né? Se você quer transformar uma raiz em potência, você aplica essa regra, né? Você pega, né, o expoente e divide aí pelo índice da raiz. Então ficou 3 elevado a 6 sobre 3. Né? 3 elevado a 6 sobre 3 é igual a 3 elevado a 2, porque 6 sobre 3 é 2. Né? E 3 elevado a 2 é 9. Né? 3 vezes 3 é 9. Tá? Tem uma raiz de uma potência, basta que você pegue essa potência, né, divida o expoente dela pelo índice da raiz, né? Como nós vemos aí. Beleza? A gente tem aí a raiz de décima de 9 elevado a 10. Né? Perceba que também é uma raiz de uma potência, só que dessa vez a potência, o expoente da potência é exatamente igual ao índice da raiz. Né? Quando isso acontece, eu cancelo o expoente da potência com a raiz direta. Né? Cancelo direto ali e fico só com a base, que é 9. Tá? É como se ficasse 9 elevado a 10 sobre 10, né? Só que 10 sobre 10 é 1, né? 9 elevado a 1 é 9. Então, quando você tem uma raiz de uma potência, né? e o expoente dessa potência é exatamente igual ao índice da raiz, você cancela a raiz, né, com a potência e fica só com a base ali, beleza? Fica só um 9, né? Eu cancelo ali direto, sem muito segredo, beleza? A gente tem aí a raiz sexta, a raiz terça, né? A raiz terceira, né? A raiz cúbica de uma raiz quadrada, né, de uma potência, né? Ali não tem o 2 porque a raiz é quadrada, né? Quando não tem o 2 é porque é raiz quadrada, né? Subentende-se que a raiz tem índice 2, tá? Então quando isso acontece, pessoal, eu gero uma nova raiz, né, cujo índice dessa nova raiz vai ser o produto das raízes, vai ser o produto dos índices das raízes anteriores, né? Os índices das raízes anteriores eram 2 e 3, né? Raiz quadrada e raiz cúbica, 2 e 3. Então essa nova raiz vai ter um índice que é o produto desses índices das raízes anteriores. Então o produto vai ser 2 vezes 3, né? Que é exatamente os respectivos índices das raízes anteriores. Então vai ficar uma raiz sexta. A raiz sexta de 5 elevado a 6. Ora, a raiz sexta de 5 elevado a 6 é 5, né? Eu aplico aquela propriedade anterior, né? Eu cancelo o expoente 6 com o índice 6 da raiz e fico só com 5, tá? Aplicando aí as propriedades, a gente chega no resultado concreto, tá? Isso que é interessante, né? Na radização, que você vai aplicando aí, manipulando, usando as propriedades, né? E chega aí no resultado, né? Raiz cúbica de 5, da raiz quadrada de 5 elevado a 6 é 5, né? Aplicando aí as propriedades, a gente chega nesse resultado aí, né? nesse resultado bem enxuto, beleza? Temos aí o nosso próximo exemplo, né, que é a raiz cúbica de um produto, né, 27 vezes 8, como vocês podem ver aí. Quando isso acontece, a gente vai separar essa raiz em duas, vai ficar a raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica de 8. Né? Você separa, né, quando você tem um produto ali no radicando, você separa a raiz em duas, conservando, né,
o índice da raiz e a operação de produto, né? A operação de multiplicação. Aí agora basta você fazer as contas, né? A raiz cúbica de 27 é 3, né? 3 elevado a 3 é 27, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. E a raiz cúbica de 8 é 2, né? 2 elevado a 3, né? É 8, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então fica 3 vezes 2, né? 3 vezes 2 dá 6. Então a raiz cúbica de 27 vezes 8 é exatamente 6, né? Então, aplicando aí as propriedades, a gente chega nesse resultado 6, tá? Você separa aí a raiz em duas, conserva o índice da raiz e a operação de multiplicação, né? E agora basta que você faça as contas, né? A raiz cúbica de 27 é 3 e a raiz cúbica de 8 é 2, né? 3 vezes 2 dá 6, beleza? Então, seguindo aí, a gente tem agora, né, a propriedade de divisão, né? Uma raiz de uma divisão, né? Raiz quarta de 1296 sobre 16, né? Você vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Vai gerar duas raízes, né? Conservando os índices, né? dessas raízes e conservando a operação de divisão, beleza? Então separei aí, como vocês podem ver, separei em duas raízes, né, conservando, né, o índice da raiz original, né, e conservando também a divisão, né? Então ficou a raiz quarta de 1296 e a raiz quarta de 16. Se vocês fizerem na calculadora, a raiz quarta de 1296 é igual a 6, tá? E a raiz quarta de 16 é igual a 2, tá? Façam aí na calculadora que vocês vão saber, vocês vão ter a certeza, né? A raiz quarta de 16 a gente sabe que é 2, como a gente viu no slide anterior, né? E a raiz quarta de 1296 é 6, né? 6 elevado a 4 dá 1296. Então, no fim das contas, a gente fica com 6 sobre 2, né? E 6 sobre 2 é 3. Então, a raiz quarta dessa fração aí, né, dá 3. Né? Aplicando aí as propriedades, a gente vai chegar nesse resultado aí, né? Isso aqui é massa, né? Você vai aplicando aí as propriedades até chegar no valor enxuto, beleza? Então, a gente vê nossos exemplos. Agora, vamos ver mais exercícios, tá? Vocês vão vendo aí, tentem fazer. Depois vocês conferem aqui comigo, né, o resultado. Temos aí a raiz vigésima de 1. A raiz vigésima de 1, né? A raiz vigésima de 1, né? Vocês tentam fazer aí vocês vão ver que vai dar 1, né? 1 elevado a 20 é 1. Se você tem uma raiz que o radicando é 1, não importa qual seja o índice dessa raiz, né? O resultado sempre vai ser 1, porque o 1 elevado a qualquer coisa é 1. A raiz enésima de 1 é 1. Né? Qualquer coisa elevada a 1 vai dar 1, beleza? Se o radicando da sua raiz for 1, não importa o índice, o resultado disso sempre vai ser 1, beleza? Temos agora a raiz sétima de 0, é a mesma coisa. Né? Mesma coisa, galera, vai ser exatamente a mesma coisa. Né? 0 elevado a qualquer coisa vai dar 0. Né? Se você tem uma raiz que o radicando for 0, não importa qual seja o índice, o resultado sempre vai ser 0. Tá? Raiz cúbica, raiz quadrada, raiz quarta, raiz quinta, não importa o índice da raiz. Se o radicando é 0, o resultado sempre vai ser 0, beleza? Temos aí a raiz cúbica de menos 1, tá? Perceba que essa raiz aí possui resultado, né? O radical é negativo, né? O radical é negativo, mas o índice da raiz é um número ímpar. O índice da raiz não é um número par. Se fosse um número par, não teria resultado, né? Porque não daria para chegar no valor negativo. Mas como o índice da raiz é um número ímpar, tem resultado, né? Tem resultado. Então, o resultado disso aí vai ser exatamente menos 1. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. 1 positivo vezes 1 negativo dá 1 negativo. Exatamente igual ao nosso radicando. Então, a raiz cúbica de menos 1 é menos 1, porque menos 1 elevado a 3 é menos 1, tá? Só foi possível fazer isso porque o índice da raiz é ímpar. Se fosse um índice par, não daria certo. É o que está aí, ó, é o que está aí no próximo exemplo, né? Você pode perceber que não há, que é indefinido para os reais, né? Não há, por quê? Porque é uma raiz quadrada, né? Um índice par, né? Quando o índice é par e o radical é negativo, não tem raiz no conjunto dos números reais, tá? No conjunto dos números reais não tem raiz, né? Se você tem uma raiz cujo índice é par e o radical é negativo, galera, nem tentem fazer porque não dá. No conjunto dos números reais, isso não é possível fazer, beleza? Temos aí a raiz oitava, né, de 3 elevado a 8.
né? E a gente vai aplicar aquela regrinha, a gente vai cancelar ali o índice da raiz pelo expoente 8, né? Que são iguais, né? O índice da raiz é exatamente igual ao expoente da potência do radicando. Então a gente cancela, né, o índice da raiz com o expoente do radicando e fica só com a base, né, da potência, que é 8. Tá aí, ó. Aí eu até estendi aí, né, fiz as contas para vocês terem a certeza, né? Eu divido, né, o expoente pelo índice da raiz, né, 8 sobre 8, né, que dá 1, 8 sobre 8 dá 1, fica 3 elevado a 1, que dá o próprio 3. Show? Temos aí um outro exemplo, né, que é a raiz cúbica de 2 elevado a 9. Tá? A gente vai aplicar aquela propriedade, né? Você tem a raiz de uma potência, né? Você vai repetir a potência, 2 elevado a 9, e vai dividir esse expoente 9 pelo índice da raiz, tá? Como vocês podem ver aí, ó. Eu repeti, né, o radicando aí, 2 elevado a 9, né, e só fiz essa alteração, né, que é dividir o expoente, né, o expoente 9 pelo índice da raiz, né? Ficou 2 elevado a 9 sobre 3, né? 9 sobre 3 dá 3, então no final das contas vai ficar 2 elevado a 3, né? E 2 elevado a 3 dá 8. Então, perceba que a raiz cúbica de 2 elevado a 9 dá 8. Né? Aplicando essas propriedades, a gente chega em 8. Né? Não preciso elevar 2 a 9 e calcular a raiz cúbica. Né? Basta que eu faça as manipulações aí usando as propriedades. Tá? Eu pego a potência aí que está no radicando, 2 elevado a 9, e divido esse expoente pelo índice da raiz, que é 3, né? Que é a raiz cúbica. Então, fica 2 elevado a 9 sobre 3. 9 sobre 3 dá 3, então fica 2 elevado a 3, aí 2 elevado a 3 nós sabemos que é 8. Show? Beleza, né? Então, seguindo aqui para os nossos últimos, né, exercícios dessa aula, a gente tem aí a raiz quadrada da raiz quarta de 3 elevado a 16. Você tem a raiz de um radicando que é uma potência. Então, a gente vai manipular e chegar no resultado, tá? Mas se você tentou fazer, você vai chegar nesse resultado 9, tá? Aí é uma raiz de uma raiz, né? Uma raiz aninhada de uma potência. Então, o que é que eu faço? Eu gero uma nova raiz e essa nova raiz vai ter um índice exatamente igual ao produto das raízes anteriores, né? Qual que é o produto dos índices das raízes anteriores? Quais eram os índices das raízes anteriores? Os índices das raízes anteriores eram 4 e 2, né? Raiz quadrada e raiz 4, né? É exatamente o produto que está ali, ó. Tá a raiz do produto 4 vezes 2, né? 4 vezes 2. Eu peguei ali os índices das raízes anteriores, né? Raiz interna e externa. Peguei esses índices e multipliquei, tá ali, ó. 4 vezes 2 é a raiz de 3 elevado a 16, tá? Eu simplesmente multiplico os índices das raízes anteriores, né? 4 vezes 2 vai dar 8. Então, vai ficar a raiz oitava de 3 elevado a 16, né? A raiz oitava de 3 elevado a 16, né? A raiz oitava de uma potência. Aí eu vou repetir essa potência, 3 elevado a 16, e vou dividir esse expoente pelo índice dessa minha nova raiz, que é 8. Né? Então vai ficar 3 elevado a 16 sobre 8. 16 sobre 8, pessoal, é 2. Né? Então fica 3 elevado a 2, né? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, como nós sabemos, é 9. Então, o resultado de tudo isso vai dar 9. Então, a raiz quadrada, né, da raiz quarta de 3 elevado a 16 vai dar 9. Né? Eu gero uma nova raiz, cujo índice vai ser o produto dos índices das raízes anteriores, né? 4 vezes 2, que dá 8. Uma raiz oitava de 3 elevado a 16. E eu aplico aí a propriedade, né, da potência. Né? Eu repito a potência, 3 elevado a 16, e divido pelo esse índice, né, que é 8, que a gente calculou. Então fica 3 elevado a 16 sobre 8, que dá 3 ao quadrado. Né? 3 ao quadrado dá 9. Show? Prosseguindo aqui, a gente tem um produto, né? A gente tem uma raiz quarta de um produto, né? E o produto, né, é uma potência. Né? O produto aí é uma potência, né, que é 4 elevado a 4 vezes 5 elevado a 8. O primeiro passo que a gente vai fazer aí é desmembrar. Desmembrar isso aí em duas raízes, né? Conservando conservando o índice original, né? E o produto, como vocês podem ver aí, né? Eu gerei duas raízes, né? Conservei o índice da raiz original e conservei também o produto, tá? Como vocês podem ver aí. Então ficou a raiz quarta de 4 elevado a 4 vezes a raiz quarta de 5 elevado a 8, tá? Raiz quarta de 4 elevado a 4, pessoal, dá 4. Eu percebo que o índice da raiz é exatamente igual ao expoente da potência. Então, eu simplesmente corto ali o índice da raiz com o expoente da potência. Né? O resultado disso vai dar exatamente 4, né? Fica só com a base do 4. Né? A raiz quarta de 5 elevado a 8,
eu vou conservar aí essa potência 5 elevado a 8 e vou dividir, né, esse expoente por 2. Então vai ficar 5 elevado a 8 sobre 2, né, que é o sobre 4, aliás, né, sobre 4, né, que a raiz é quarta, né? Então vai ficar 5 elevado a 8 dividido por 4, né, que é o índice original da minha raiz. 5 elevado a 8 sobre 4, né? 8 sobre 4 é 2, então fica 5 elevado a 2, por isso que eu coloquei ali direto no slide, tá ali direto. Fica 5 elevado a 2, né? 2 é o resultado de 8 sobre 4, né? O expoente sobre o índice da raiz. Então fica 5 elevado a 8 sobre 4, né? Que dá 2. Então fica 4 vezes 5 elevado ao quadrado, né? 5 ao quadrado, beleza? Repito 4, né? Repito o produto e calculo 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5 que dá 25. Então fica 4 vezes 25 que dá 100. Né? Isso aqui é bacana, né? Essa raiz toda aí, raiz quarta de 4 elevado a 4 vezes 5 elevado a 8 dá 100. Né? Aplicando aí as propriedades, a gente chega nesse resultado aí enxuto. E o nosso último exemplo, né, a raiz cúbica de 216 sobre 8. Raiz cúbica de 216 sobre 8. Como é que funciona isso aí? Eu vou desmembrar, né, como vocês podem ver aí, eu vou desmembrei em duas raízes, né, conservando o índice da raiz original, que é o 3, né, raiz cúbica, e conservando também a divisão. Eu conservei a divisão. Né, gerei as duas raízes, conservei o índice da raiz original e a divisão. Aí basta que eu faça as contas. Né? A raiz cúbica de 216 vai dar 6. A raiz cúbica de 216 vai dar 6. Né? 6 elevado a 3 dá 216. Vocês podem fazer aí as contas na calculadora. Tá? E embaixo a gente tem a raiz cúbica de 8. Né? A raiz cúbica de 8 não tem segredo. Né? A raiz cúbica de 8 é 2. Né? Porque 2 elevado a 3 dá igual a 8. Então, no final das contas, vamos ficar com 6 sobre 2. Né? 6 sobre 2 dá igual a 3. Então, a raiz cúbica de 216 sobre 8, pessoal, dá 3. Né? Você desmembra aí a raiz em duas, conservando o índice da raiz original e conservando a operação de divisão. Aí depois você só precisa fazer as contas. Né? A raiz cúbica de 216 dá 6 e a raiz cúbica de 8 dá 2. Né? 6 sobre 2 dá 3. E a gente chega no nosso resultado enxuto aí, beleza? Então tá aí, galera. Foram os nossos exercícios, né? A nossa aula se encerrou aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido, né? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso haja alguma dúvida, deixem aí nos comentários, né? Que eu vou estar ajudando vocês, eu vou estar respondendo, né? O quanto antes der, tá? Então, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo com os seus colegas, né? E vamos estudar, né? E na próxima aula estaremos aqui, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima aula, tá, pessoal? Tchau, tchau.